Bem-vindo, você apaixonado pela ciência. Você ia começar a falar alguma coisa, mas eu achei que eu que começava a falar. Não, você, vai lá. Eu ia te zoar. Tá, Finge que tá o programa bom. é seu. Tá bom. Ok, então. Olá! Sejam bem-vindos a mais... Oi, desculpa. Agora eu ia Não, retomar é de você novo, mesmo, e desculpa. você falou. Eu esqueci. É por isso que a gente tenta sincronizar as coisas, mas tudo Não, bem. eu desincronizei de propósito. Eu também zoar agora, mesmo. mas olha só, fica É vendo. que você sempre começa. Fica vendo. Ah. A gente tenta sincronizar as coisas, mas a gente falha. Você quer fazer um link, né? Ok, é um link válido. Vai lá, Carlos Ruas, fica à vontade. O que acontece? Você que está assistindo é um simpatizante da ciência, não precisa ser cientista para gostar de ciência, né? Na verdade, todos nós, como não gostar de ciência? A ciência é tão prazerosa, tão apaixonante, e se você não gostou é porque não te mostraram do jeito certo. Cara, essa frase é meio estranha, né? A ciência é tão prazerosa, tão apaixonante... Se você não gosta é porque não te mostraram do jeito certo. Dá pra... Tem muitas posições, né, pra mostrar a ciência. Frases fora do contexto. Exato. Sabe, tira a ciência da frase. E coloca outra coisa, pode dar muito errado. Você pode ver a ciência Pode de dar todos muito os errado, pontos de vista, sabe? assim. Exato. Cria Todos os ângulos. Que uma frase que possa ser usada para a ciência numa sexy shop. Seria essa. Exatamente. Né? Mas Olha que tudo tá bem. dando polêmica a propaganda do Burger King lá. Coisa... Ficar falando disso agora é complicado, hein? Vai lá. E o que acontece? Eu postei esses dias uma tirinha sobre ciência, exaltando a divulgação científica, a tirinha do lama no ventilador. Lama. Essa que tá aparecendo aqui na tela agora. Esta que está aparecendo aqui na tela. Esta aqui tá aqui atrás. E Esta aqui tá aqui atrás. quando a gente posta, geralmente é uma coisa que eu percebo e que acho que é importante esclarecermos isso. Porque quando geralmente eu posto um conteúdo de ciência, não só eu, mas várias pessoas, para exaltar a ciência, sempre tem alguém que chega e fala: mas a ciência erra também. Mas a ciência é falível. Mas assim, falando de uma forma que desmerece... Pejorativa, né? É pejorativa, que desmerece, assim, se ela erra, logo o que eu acredito pode estar certo, porque ela também erra, logo tá tudo tete a tete. Eu acho que quando a pessoa fala isso é para tentar jogar a ciência nesse patamar do 1 a 1. Se a ciência erra, eu achar que a Terra é plana pode estar certo, porque a ciência erra e fala mas a Terra é redonda. Mas a ciência erra. Exato. Logo eu posso continuar achando que a Terra é redonda, porque a ciência também erra. Quando você entra na questão de indústria farmacêutica, então... Pois é. Assim, mas só errou, só fez não sei o quê, então eu vou tomar assim, aqui meu como é que fala? Homeopatia. Chá de quebra-pedra. E não vou mais tomar remédio. Então quis trazer quimioterapia não serve pra nada. esse tema pra cá. Né? Por que falar que a ciência erra não deixa ela no tete a tete? E o que é errar para a ciência? Né? E como ela lida com isso, com esse errar? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir é que errar é uma premissa da ciência. Então a ciência já se define como algo que avalia e responde perguntas com as evidências que podem ser produzidas a partir de um método. A partir do momento que um novo método surge ou que novas evidências surgem, é premissa da ciência falar que aquilo que a ciência entendia como a melhor explicação para a natureza não é mais a melhor explicação, porque você tem uma explicação melhor a partir de um determinado momento. Então, o que é interessante a gente entender de ciência para começar é que a ciência ela não tem nem o objetivo de estar certa. Então, o objetivo da ciência... tentar ficar cada vez menos errado. É tentar ficar cada vez menos errado. Então, acho que quando as pessoas falam a ciência erra de maneira pejorativa, o que a gente tem certeza de uma pessoa que fala isso é que ela não tem a menor ideia do que é filosoficamente o que a gente chama de método científico. E, para mim, aquilo que está sempre certo... Tem outro nome. Me gera desconfiança. Exato. Porque está sempre certo baseado no quê? Né? Eu acho que o legal da ciência é o fato dela errar, e mais do que o fato dela errar, dela admitir que erra. Exato. Não precisa do outro apontar a ciência erra. Chega e fala assim, você só sabe que a ciência erra porque outro cientista falou que você estava errado. Exato, não entendeu? tem nada mais que procure erros na ciência do que o próprio cientista. Exatamente.
Então quer dizer que o estereótipo da ciência de que estão sempre certos, são os donos da verdade, quer dizer que se você diz que o alicerce dela... Seria o alicerce? Seria o erro? Sim. Né? Então quer dizer que está errado esse estereótipo? Eu acho que a ciência, na verdade, você pode usar a palavra alicerce, é uma boa palavra, mas o que é mais comum é a gente usar premissa. A premissa são as ideias filosóficas que sustentam aquilo que a gente chama de método científico. E a gente tem que lembrar também, bom, mas a gente já vai comentar sobre isso, né? Tem que separar a ciência do cientista, né? Isso, a gente já vai falar disso, mas... A ciência é um método e ela caminha em bloco com um monte de cientistas ao redor do mundo ao mesmo tempo e no tempo... E ao mesmo tempo e durante o tempo, né? Ou seja, a ciência, como nós entendemos na ciência que a gente faz hoje, ela tem, sei lá o quê, uns 250, 300 anos no máximo. E desde então, né, você tem esse tempo aí todo para percorrer em que você teve refinamentos e tudo mais. Agora, os cientistas individualmente, muitas vezes, eles são donos da verdade na cabeça deles. Na cabeça deles, mas daí isso não tem nada a ver com ciência ou método científico. Com o método que é utilizado aí é o indivíduo que está fazendo. E isso é uma coisa que o Pirula trouxe que é fundamental a gente explicar para quem está assistindo. Pô, legal. Pirula, você está falando assim, a ciência tem 300 anos. Não foi essa a sua frase. Sim. Mas as descobertas diante disso? Continuam sendo válidas, continuam tendo seu papel na história da humanidade e são fundamentais. Foram parte da massinha para trabalhar que quando o pessoal começou a fazer o que a gente chama hoje de ciência, usou para começar, Exato. Né? Eu gostei disso que você falou, tipo, não confunda o cientista que se acha dono da verdade com o método que a ciência utiliza. Então, a gente já vai falar disso porque isso é um fator fundamental para as pessoas entenderem. Mas antes disso, eu queria voltar um pouco para a premissa. Então, vamos lá. Então, a ciência ela tem algumas premissas e uma das premissas é que ela tem um conceito que em algumas ciências isso é mais fácil, em outras isso é mais difícil, mas é o conceito de que você pode procurar e falsear aquelas coisas que você está testando, que é um conceito filosófico de conceito de falseabilidade. E esses conceitos da ciência, eles são baseados nas nossas capacidades de testar essa falseabilidade. Aí no caso, só uma coisa que é pro pessoal de humanas não ficar chateado, né? E eles vão ter razão de ficar chateado. Sim, sem dúvida. Isso é mais aplicável em ciências naturais. Por isso que eu falei que existem ciências naturais. Ciências naturais. Mas, nas ciências humanas, também tem algo adaptado. Sem dúvida. Mas você também tem a mesma coisa de errado e certo. O Icles falou muito bem quando ele estava aqui falando de ciências históricas, né? Você pode até ter várias interpretações daquilo que baseado nos dados que a gente tem. Sim. Mas a gente sabe que algumas são erradas. Então é o mesmo princípio de eliminar o errado. Exatamente. Né? Não necessariamente de chegar no certo, mas de eliminar o errado. A Ana fez um comentário uma vez, nunca vi um cientista, foi a primeira vez que eu vi esses comentários, que a ciência não é o quanto está perto da... Não é o quanto está certo, mas o quanto está longe do erro. Isso, é porque o que a ciência se propõe a fazer, na verdade, ela se propõe a falar o que não é. Vamos voltar um pouco. Ciência é uma forma que o ser humano inventou, é uma criação humana. Isso é uma coisa que é super importante a gente dizer. O método científico é uma criação humana na tentativa de descrever o mundo que nos cerca. Então a ideia é você criar um método, uma forma de pensar. Descrever uma forma... e explicar como as coisas ficaram do jeito que estão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é essa criação humana. E o que essa criação humana está tentando fazer é que ela está tentando chegar mais perto daquilo que a gente chama de realidade. E o método, ele foi refinado, né, os métodos, né, para cada um dos objetos de estudo, para minimizar as nossas falhas como observadores. Isso. Então, tipo, a gente tem vieses, a gente tem... Sistemas limitados. Limitados, exato, de enxergar, de ouvir, essas coisas. A gente tem interesses pessoais, a gente tem não sei o quê. E todo método foi desenvolvido, os métodos foram sendo desenvolvidos para minimizar esse tipo de coisa. Então, quando você vai fazer o que a gente sempre fala, né, quando a gente explicou o vídeo de vacina, como que o Jenner fez o teste da vacina? Ele simplesmente chamou o moleque lá, vem cá, inoculou o negócio. Deixa eu te dar uma balinha. Quer uma balinha? Quer a balinha, Quer uma balinha? Foi lá, furou o moleque. O moleque, tô 8 dias depois, febre. Tô ficando doente, não sei gabar. E falou, vamos ver, vamos continuar observando. Se o moleque tivesse morrido, né, ele falou assim, morreu, não deu certo. Ou seja, é um teste muito, sabe, muito feito de qualquer jeito, testou.
mas foi muito feito de qualquer jeito. Como a gente tem os nossos vieses e todas essas coisas, aí foi desenvolvido o teste cego, né, em que o examinado não sabia o que se estava tomando Sim. ou não. E aí depois o teste duplo cego, em que nem o examinador sabe quem que está aplicando. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, sabendo de uma informação de antemão, ele vai ter a sua inclinação para lá ou para cá. Então são refinamentos do teste para diminuir o quê? Nossos vieses psicológicos ou de sentidos e tudo mais, né? E isso que outras formas de pensamento humano não se preocuparam em fazer. Exato. E isso é uma coisa, a partir do momento em que você começa a ter essa compreensão das limitações das coisas, você começa a entender que aquilo que você está estudando é uma versão daquele objeto que está sendo estudado. Então, eu fui lá e estou descrevendo o meu mestrado. Chuva de sementes em uma floresta. Eu sei que aquilo vai funcionar naquele contexto, daquele jeito, naquele ano. Se eu quiser algo mais amplo, eu preciso ampliar o meu estudo. E aí, essa premissa de falsibilidade, ou inclusive a de falsibilidade e a premissa de que a ciência pode estar errada, é fundamental. É fundamental porque daí a gente tira esse viés humano de que eu estou certo, eu estou descrevendo, e aí eu começo a dizer eu estou certo nesse contexto, eu estou certo até chegar a uma resposta melhor para aquilo que está sendo respondido. Ou, certo? assim, baseado nos dados que a gente tem agora, a gente está certo. Exato. Se descobrir uma coisa nova no futuro, né, aí a gente muda nossos conceitos ou reforça aquilo que a gente sabia. Né? Eu costumo brincar muito com relação à minha área, né, a paleontologia, porque a gente depende de descobertas, né? Tá. E aí você precisa procurar, né? Se você não tem o fóssil, você tem que procurar. Até você não achar, você tem uma ideia. Né? Várias coisas foram reformadas. Às vezes o pessoal chega e fala, você da paleontologia, cada hora muda uma coisa. É porque cada hora a gente acha uma coisa diferente. Mas ninguém percebe quando que a gente acha um fóssil que confirma uma previsão. Sim. A gente previu que tal grupo, por exemplo, estava mais aparentado com outro. E aí a gente acha um fóssil, anos depois, às vezes décadas depois, que confirma aquela coisa, né? Ou a gente desenvolve outras técnicas, né? Eu tava escrevendo meu livro e eu tava vendo a parte das aves, né? Tem grupos de aves que foram unidos, baseado na anatomia, ainda na metade do século XIX, antes até do Darwin publicar o livro dele. Né? E fala assim, esses grupos estão aparentados. Mas são uns bichos que você olha e fala, não tem nada a ver, entendeu? Sei lá, o pica-pau com tucano. Né? Você já fala, não tem nada a ver. Não, tem umas características anatômicas aqui, eu acho que se junta. Mais de 100 anos depois, desenvolvem as tecnologias moleculares e as tecnologias de análise de DNA, confirmam isso. Aí, quer dizer, óbvio que muitas hipóteses foram desconfirmadas. Muitas hipóteses falaram, não tem nada a ver juntar esses bichos. Era uma coisa não era tão similar. Outras, a gente consegue ter um reforço da ideia com outra base de dados, por causa de uma tecnologia que não existia no século XIX e de dados que puderam ser coletados depois. Então, não há problema algum em admitir, por exemplo, que um determinado grupo não está aparentado com outro. Que estava errado. Não tem problema nenhum. Que estava errado antes. De admitir que estava errado. Mas é muito legal quando você consegue determinar que, estava certo. Né? E aí você vai ver o cientista lá em 1840, né? Chega e fala assim, eu nem sabia de DNA, hein? Eu nem sabia de DNA, foi só no olho. Né? Então, quer dizer... Então só terminando. Então, a primeira coisa é a gente entender que é parte da ciência admitir que a ciência pode estar errada. E que filosoficamente existem outras formas de entender o mundo que isso não está incluído. Então, vou dar um exemplo para você e para quem está assistindo. A religião, por exemplo, ela é outra forma da gente entender o mundo que a gente vive. Ela também é uma criação humana de uma outra forma da gente entender o mundo, mas ela vai por um outro caminho. A religião não admite que está errada. Sim. Então a religião fala, Deus existe. Então, se você quiser pegar um conceito amplo de religião, ou ela não admite que está errada, porque ela é revelada, então ela tem que estar certa, caso contrário a revelação não serve de nada, né? Mas mesmo que sejam religiões não reveladas, como por exemplo religiões de matriz africana, ou religiões, sei lá, indígenas de todos os lugares do mundo, né? Religiões nativas, etc., que não foram reveladas, você ainda tem um tipo de explicação que ele é aquela... cartada mágica. Sim.
que sempre vai estar certo, mas não porque não admite que está errado, mas porque você consegue adaptar essa explicação sempre para aquilo ali. Então, tipo, aconteceu tal coisa, espiritualmente foi assim. Por não, exemplo, mas mudou. A Bíblia tem um réptil gigante chamado Leviatã. Ninguém sabe se é um réptil. Era os dinossauros. Isso, você faz essa adaptação. É tipo o Nostradamus, que era tão metafórico as coisas que ele previa que você pode adaptar qualquer coisa de qualquer século. Mas mesmo que você pegue, sei lá, por exemplo, o shintoísmo, que é uma religião que não é revelada, que não é não sei o que, babá. As explicações do Shinto, que vão ter ali a sua base de fundamentações, elas são plásticas. Elas podem se adaptar a uma realidade. Descobriram uma coisa nova. Os caras se juntam, arrumam um jeito de justificar aquilo dentro da fé deles e... Tá tudo bem. Tá tudo bem. E nunca vai quebrar. Sim. Você nunca vai chegar num ponto que fala assim, cara... eu acho que a realidade tá esquisita demais, a gente não tá conseguindo mais... Porque é uma explicação, uma descrição da realidade que você tá dando, baseado num pensamento, e aí eu vou falar de um jeito que não é pejorativo, isso é uma descrição da sociologia, é o que eles chamam de pensamento mágico. Sim, sim. É um pensamento mágico, isso não é pejorativo, a gente não tá falando não que é o mágica pessoal... no sentido de... o Gandalf lá chegando e fazendo uma bola de fogo, não. É o pensamento mágico e, portanto, mágica pode tudo. Uhum. Então, sei lá, se um povo na Polinésia acredita que, sei lá, algum deus ou algum espírito tem certo poder e depois ele descobre na ciência, tal, não sei o que, como é isso? Isso não desacredita o tal do espírito que pode estar aqui ou ali. Então, é um exemplo, e tá sempre certo. Uhum. Tá sempre certo de um jeito, porque dá pra amoldar, ou tá sempre certo porque tá certo. Porque tá certo, porque tem que ser assim. E se você não concorda, fogueira. Beleza. E aí tá, a forma de ver, a religião é uma forma de ver. É uma outra forma de ver o mundo, e aí nesse caso, por exemplo, você pega o cristianismo, você tem certeza que existe um Deus, você tem certeza que Cristo veio para a Terra, você tem algumas certezas. E essas certezas, elas não precisam ser necessariamente baseadas em evidência. Porque daí você tem um outro fator que nem ser verificado. Nem ser verificado, né? nem nada. Não existe preocupação. Hebreus 11 lá, do Paulo de Tarso lá, né? A fé é acreditar naquilo que não se vê. Isso, e aí tem esse ponto. Acho que é Hebreus 11, hein? Vocês aí... E aí tem esse ponto que é o ponto da fé, que é, então tá bom, então... Isso também é uma premissa, voltando a falar de premissa, de algumas religiões, que é a primeira questão que você tem com a religião é ter fé, é acreditar que aquilo é verdade. E aí é uma verdade incontestável. As religiões reveladas elas são incontestáveis, não tem contestação, não tem nada, certo? Certo. Então tá, a ciência, ela sim se baseia no erro, mas no sentido de que vamos... desvendar isso, criar hipóteses e vamos tentar pesquisar uma a uma para ver qual que é mais aceita, que se encaixa mais na realidade, para a gente se afastar cada vez mais do que seria o errado. Isso. Né? E para isso vai descartar, já começa descartando aquilo que não... Você vai limpando aquilo que você sabe que não é. Você vai limpando aquilo que você sabe que não é. Isso. E aí o pontinho vai andando para um lado da régua e se afastando do outro lado da régua. Exatamente. Por isso que, ou seja... que eu não posso dizer, ela erra e jogar ela lá para trás, como se fosse o extremo errado. Vou tentar fazer uma analogia aqui. Corrijam-me se eu estiver errado ou não. Um aplicativo de celular, você, quando ele é criado, ele é uma realidade que funciona, né? Um algoritmo que funciona, porém, com o passar do tempo vai tendo ou algumas pequenas falhas e que eles vão correndo atrás dos programadores e vão atualizando. Um aplicativo de celular, ele está em constante atualização. Eu poderia associar um modelo científico a um aplicativo de celular que a gente vai pesquisando e vai sempre aperfeiçoando. E não é que ele esteja errado. Não, agora a gente conseguiu melhorar isso aqui. Conseguiu uma nova tecnologia e agora faz uma atualização e ele... vai para um 2.0, um 3.0. Acho que a gente tem que ter alguns cuidados, assim. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é que tem coisas que a gente já eliminou tanta coisa errada, que a gente já chegou tão perto da descrição que é verdade que ela não precisa mais de correção. Tá. Então eu vou te dar um exemplo. A Terra é redonda.
Sim. A gente sabe que a Terra é redonda. Não a gente tem tem como foto dar da mais Terra redonda. errado isso, Não tem né? como Sim. dar mais errado nisso. Sim. Então, a gente sabe que só tem uma Lua orbitando a gente em volta sabe da que Terra. só tem uma Lua orbitando em volta da Terra. A gente sabe que não tem um dragão vivendo na Lua e a Lua não é feita de queijo. Então, não, o dragão a gente não tem como saber que não tem, porque ele pode ser intangível. Não sei o quê. Agora, que ela não é feita de queijo, a gente pode sabe. afirmar. Então, a menos que você aumente a sua definição do que é queijo para coisas muito amplas. Mas o astronauta ele pula devagarinho porque faz um ponho. É verdade. Exatamente. Um queijo faria um não, ponho. E nenhum astronauta, olha só, nenhum astronauta tirou o capacete na Lua e tentou comer um pedaço da Lua. Então, como você sabe se ela é de queijo ou não? Pode ser que ele tenha pego um pedaço. Aquele pedaço que eles trouxeram para a Terra petrificou, passar pela atmosfera. Olha aí. Então, pode ser isso. Mas e é Gruyère, hein? É uma boa teoria da conspiração. conspiração. É Gruyère, hein? Mas o meu ponto em relação a isso é, se você considerar o aplicativo como a ciência, isso vai ser aperfeiçoado sempre. Mas a gente tem que chegar num ponto em que determinados tipos de conhecimento são pontos que a discussão precisa ir dali para frente. Entendi. Então o que eu quero dizer? Cara, discutir em 2024 se a Terra é plana ou não acontece dentro da academia. Entendi. Por que não acontece dentro da academia? Porque isso é uma não discussão, entende? Tudo bem da gente debater sobre isso, mas é daqui pra cá. Exato. Porque daqui pra cá é perda de tempo e de energia de vida. Porque já foi, entende? A menos que aparecesse uma coisa muito louca. Tipo, sei lá, a gente descobrisse que a gente vive num holograma e que tudo foi coisa... Que aí é uma hipótese tão extraordinária, mas tão extraordinária que é completamente irrelevante. Por exemplo, que é uma premissa que a gente parte de todas... A gente parte da premissa que a realidade existe. Que pode não existir. Que nós não estamos, sabe, tipo... Que nós não fomos criados 5 minutos atrás, nossas memórias foram implantadas e que a gente tá numa realidade virtual. Isso daqui não é um grande The Sims que tem um diamante azul em cima da nossa cabeça. E o life dele tá consumindo. A gente não sabe disso, mas tem motivo pra gente ficar questionando essas coisas? Entendi. No sentido científico? Não. É irrelevante. Então volta. A pessoa pode pegar o daqui pra cá que pode ser debatido para difamar um pouco o daqui pra cá que não precisa ser debatido. Isso, exato. Por exemplo, o debate que teve sobre criacionismo, que durou mais de 10 horas, 11. e que vocês estavam debatendo sobre modelo científico, um deles propunha o modelo dele. Né, o que ele queria... dizia que modelo não funciona. Então, eu já quero chegar. Calma, eu tô chegando aí, Tá. Mas por que ele dizia que não funcionava? O modelo do Big Bang. O modelo do Big Bang é uma coisa que está sendo debatida pelos cientistas. Isso. É um quebra-cabeça real. É um quebra-cabeça que está sendo encaixado. Então Isso. tem as melhores possibilidades, né? Mas tem números ali que vai estar com uma vírgula, pode estar com uma vírgula errada, pode talvez não ser isso, mas é o que a gente mais se aproxima do que a gente acha que é. A gente atualiza o modelo, cara. Atualiza o modelo. Então ele falava, descobriram uma coisa. E aí, não era 3, era 6, naquele modelo inteiro. Logo tá errado. Então, esse é o problema. Logo jogar no lixo, logo o meu tá certo. Esse é o problema. Na verdade, assim, o cara ele fala assim, você admite que o seu modelo pode estar errado? E qualquer cientista honesto vai falar assim. Em primeiro lugar, porque é um modelo. É uma simplificação da realidade. Sim. Segundo lugar, porque esse modelo, como que você faz... Por exemplo, modelo de livro de alfabetização da chuva, né, da água. Como funciona, do ciclo da água. Do ciclo da água, né, só para você entender o que é o modelo. Né? Então tem a nuvenzinha, chove, pocinha, sol, evapora e o ciclo você começa. Isso é um modelo. É um modelo, é uma simplificação da realidade. Tem o modelo do Big Bang, que é um modelo um pouco mais complexo do que acontece ali. Então como você constrói um modelo? Eu vou falar de um modelo que é um modelo muito útil, que a gente usa todos os dias, que o modelo do Big Bang ele é importante, mas ele não é um modelo diário. Sim. Então vou falar de um modelo de clima. Certo? Certo. Então como que eu faço para fazer um modelo de previsão do clima? Eu pego o que aconteceu. Interação oceano-atmosfera. Isso. Esse troço aí é bizarro. Os maiores computadores do mundo são usados para isso. É uma quantidade de dados extraordinária. Então como que eu faço? Eu pego dados do passado. Então eu pego uma série de dados dos últimos 100 anos. Pego todos esses dados e tiro um padrão. Esse padrão já é uma simplificação da natureza. Por quê? Porque tem tanta informação... Mas tanta informação numa escala tão pequena que é muito difícil eu fazer esse cálculo. Então eu pego isso, já separo os dados que eu acho que são relevantes. Dá uma enxugada, né? Dou uma enxugada, porque senão é impossível. E aí eu coloco no modelo e aí eu vou pegar
e vou comparar esse dia aqui do passado, ou o conjunto de dias parecidos, com amanhã. Então, se nesses dias aqui choveu, provavelmente amanhã vai chover também, porque as condições são parecidas. Faz sentido isso para você? Sim. Só que a hora que eu pego todos os dias que tem essa característica, só em 85% dos dias choveu. Teve 15% que não choveu. Então qual que é a chance de chover amanhã? 85%. Aí se der os 15%, aí a ciência só erra. A ciência só erra. Mas não, a gente falou que tinha os 15%. Aí os caras vão falar que é justamente o que a gente estava dizendo de problemático. Ah, vocês nunca erram, porque pode ser um ou não. Eu falei assim, pode ser que vai chover ou não. A diferença é que a gente nunca se propôs a falar que é 100% de certo. chance que vai chover. Se você pegar 100 vezes, 85 a gente vai estar certo. Exato. Né? E aí a outra questão é, beleza, desenhei o meu modelo bonitinho lá, ele tá funcionando, eu acerto bastante. Aí vai o cientista Carlos Oz e fala o seguinte, cara, tem um dado aqui que não estava sendo coletado, que melhora o modelo. Então o que eu faço com o modelo? Eu vou lá e acrescento esse dado. Ou que, por exemplo, vocês esqueceram de pôr. Ou que vocês esqueceram, que acontece também. Fala assim, olha, vocês não levaram em conta esse dado. Você monta mais o quebra-cabeça. Isso. Não é que o quebra-cabeça estava errado. Não. Você não joga no lixo quebra-cabeça. Não, só estava faltando uma peça. Mas o que é mais louco é, em alguns casos esporádicos, a informação nova pode ser tão importante, tão relevante, tão revolucionária, que você pega o seu modelo, faz uma bolinha de papel, joga no lixo e constrói uma nova explicação. E a ciência funciona desse jeito. E isso foi uma coisa que foi colocada no debate, quando o Eberle estava falando com o Jaime, sobre a questão do modelo do Big Bang, em que teve uma entrevista de um cientista, que eu não lembro o nome, que é um velhinho agora, né, ele já está bem idoso, e que ele falou, nós temos que remodelar a coisa, não sei o que ele disse que apontou o satélite para um determinado lugar e viu uma coisa que não era esperada. Aí o Jaime, antes do debate, mandou um e-mail pro cara e falou, pra esse cara. É verdade que o senhor, assim, Dear Mr. Doctor, blá blá blá, é verdade que o senhor tentou olhar? Ele falou assim, não, a gente sabia, a gente tinha previsão do que ia encontrar virando pra lá. Aí ele mostra o e-mail, assim, aí o cara, não, mas numa entrevista ele falou isso, falou aquilo, falou não sei o que, aí chega e fala assim... Tá desmentindo o próprio cientista. Tá, ele acabou de falar, entendeu? Agora, isso... entra nessa questão de como que o modelo, como que o modelo ele é uma ferramenta confiável. Sim. Porque você consegue, através dele, chegar um pouco mais perto da padronização, tipo, para observar os padrões que da natureza. Em determinado ponto, certas coisas você não precisa mais refinar, porque você já sabe. E evolução é interessante, porque evolução é um desses casos. A gente pode entender melhor os mecanismos evolutivos, a gente pode mudar, por exemplo, o estudo das relações entre os seres vivos e falar, não, esse aqui é mais aparentado desse ou daquele. A gente pode até chegar a uma conclusão diferente em relação ao monofiletismo da vida, ou coisas assim, né? Mas que evolução existe. Mas que evolução existe, você não tem mais como questionar. E uma coisa não há questionamento em relação... E nem a idade da Terra. É o daqui pra cá que é perda de tempo se for debater. E nem a idade da Terra. Assim, a Terra o universo tem bilhões de anos e a Terra tem bilhões de anos. Isso não tem como. Você tem que desmontar ciências inteiras para isso. E aí o que eu acho legal é quando os caras pegam frases de cientistas e falam como se fosse um grande absurdo. Então, quando Darwin fala, evolução existe, e se tiver uma espécie que a gente não consiga mostrar evolução, a gente precisa jogar isso fora e pensar em outra coisa. É porque ciência funciona desse jeito. É o que a gente sempre falou assim, ó. Tem gente que fala, se um dia um macaco pariu uma criança humana, aí eu vou acreditar em evolução. E o nosso ponto é, se um dia um macaco pariu uma criança humana, a gente vai falar, beleza, a gente estava errado. Evolução não existe. Tá tudo errado. Deus existe, Deus está me provando isso. Então a grande questão... Nunca um macaco iria parir... Porque um macaco nunca vai parir uma criança. Depende da sua definição de macaco. Mas exato. enfim... Um chimpanzé. Vamos. O dia que um chimpanzé parir um homo sapiens... Cara, se um chimpanzé parir é um milagre, tá milagre, bom? Não tem evolução nenhuma nisso. Desculpa milagre. Deus qualquer coisa. E aí, voltando ao ponto que você tinha falado lá, que acho que é o ponto... Outro fator importante da falha da ciência você tem o método científico
que ele foi filosoficamente desenhado para ser algo que se autocorrige. Então, o que a gente imagina? A gente imagina que o método, a ideia, o conceito dessas milhares, se não milhões de pessoas fazendo ciência, olhando para o mesmo problema, repetindo os experimentos, ele vai corrigindo os erros de caminho que a ciência tem. Só que a gente está falando do método. A gente não está falando do cientista. Porque daí o cientista não é o método. Porque daí o cientista tem seus interesses próprios. Porque daí o cientista mente, inclusive. Porque o cientista inventa. Tem inveja, porque tem o cientista raiva, tem inveja. Porque o cientista é um ser humano. Porque o cientista é um ser humano. Então, a gente pensa, a gente inventa o método para diminuir o fator humano na descrição da natureza. E aí tem gente que fala, Pra beleza. ter o mínimo de influência humana ou de emoções humanas ou interesses humanos ali. Isso, daí a gente fala, beleza. Aí tem gente que fala, tá bom, isso faz a ciência ser isenta. E aí o que a filosofia mais atual vai dizer é impossível a ciência ser isenta. Por quê? Porque a ciência é feita por gente. Então, o método científico, ele tende a ser autocorrigido. Mas tem um fator de sujeira do método científico que não dá pra gente tirar do método científico, que é gente. A gente faz ciência. E aí a gente tem os nossos vieses sociais, econômicos, culturais, pessoais que influenciam, sim, na pergunta que a gente vai fazer, no método que a gente vai escolher, para qual problema a gente vai olhar e como a gente vai abordar esse problema. Na energia que vai se despender, por exemplo, para negar, para refutar certas ideias e tal. Tipo, sempre vai ter uma sujeirinha. Sempre, é impossível não ter uma sujeira. O errado seria apontar essa sujeirinha e falar o método não funciona. E ignorar a casa limpa. Exato, é exatamente. Tipo, a casa inteira tá bonitinha, tá limpa. Aí você passa assim, tem pó aqui, então não serve pra nada. Logo isso inviabiliza a casa inteira. Exato. Não, e principalmente, é desconsiderar que admitir a existência dessa sujeira é fundamental. Ninguém tá negando que essa sujeira ninguém nega existe. isso. E a ciência, repito, ainda é o único método inventado pela espécie humana que, sabendo da existência da sujeira e sabendo da impossibilidade de eliminá-la, ainda tenta reduzi-la, tenta limpar, neutralizar. exato. Então, por exemplo, essa sujeira não tem como sair. Vamos dizer assim que é uma sujeira no chão. Vamos pelo menos fazer um jeito de ninguém pisar. Entendeu? Vamos tentar pelo menos minimizar essa sujeira. Não vamos deixar espalhar? Para ela gerar o mínimo de problema. Então, as pessoas às vezes falam, tipo, mas fulano, pro cientista X, ele era, sei lá, ele era eugenista. Ou então ele era um invejoso. Ou então ele ferrou a vida de um monte de gente. Eu falei, tá bom. O que disso tá errado do que ele fez? O que disso era um viés? E pode ser que a gente só consiga eliminar esse viés ou esses erros dele 40 anos depois. Que não podia não ter uma visão de erro quando ele fez. Exato. Eugenia, por exemplo. E aí a gente olha depois e fala, isso aí é besteira. E não tem um problema disso, porque ninguém está falando que há um limite de tempo. Então, como a gente falou, há uns 300 anos mais ou menos a gente faz a ciência dessa forma, refinando aos poucos. Não fazia sentido corrigir alguns erros do final do século XIX no começo do século XX. Outros foram corrigidos, mas alguns não. Só faria sentido depois da metade do século XX, 60 anos depois, em que as coisas poderiam realmente ser mexidas. Já não é tão problemático assim alguma coisa que aconteceu tanto tempo atrás, que hoje já não dê mais para dar uma mexida. Outros a gente ainda está lutando para mexer, mas são coisas que a gente consegue... A ciência seria o aspirador de pó da casa? Cara, eu acho que não. Porque eu acho que a ciência, na verdade, na minha visão, ela tá não só limpando, mas o que para mim é mais interessante, ela tá procurando o problema. E aí ela vai ter o aspirador depois para solucionar esse problema. Então, o que eu quero dizer com isso é que... E ela tá descrevendo. Não, sim. Então ela tá arrumando a casa. Esse porta-retrato caiu. Essa TV tá torta. Esse negócio tá, sabe, tipo assim, essa veneziana não tá fechando. Sabe, ele tá arrumando a casa. O que é essa TV? O que é essa janela? Com certeza. Ela começa tá descrevendo, assim. tipo, a janela... A TV está torta é uma descrição. Como endireitar a TV e essas coisas todas, entendeu? Isso é uma descrição. A gente é um peixinho no aquário
E se não fosse pela ciência, a gente não ia saber o que tá naquele cômodo ali. Então, mas é fundamental, a sua visão do peixinho do aquário é legal, porque a gente volta pro mito da caverna, por exemplo. Uhum. E o que a ciência tá tendo... Porque o mito da caverna, a gente podia fazer um vídeo só sobre o mito da caverna, tem um monte, se você procurar no YouTube, você consegue ver, mas nós somos limitados às sombras que a gente está vendo sempre. Somos limitados à nossa realidade. A nossa realidade, aquilo que a gente conhece. É o baúzinho que levanta e sai bolinha. Exatamente. É a nossa realidade. Que a gente nem sabe o que são aquelas bolinhas, porque a gente nem sabe que a gente respira o ar daquelas bolinhas. E aquele lugar gigante que está em volta da gente, a gente não, ainda vê meio turvo, né? A gente não consegue nem ver. Isso? Exatamente. E aí o que a ciência está tentando fazer é tentando explicar pra gente o que é esse pauzinho, o que é esse negócio que a gente tem. E aí o que é legal pra gente então tá bom. Então você tem você como limitante, a gente inventa um método para resolver a nossa limitação. Só que a gente sempre precisa lembrar do final da ciência, que todo mundo esquece. Que o final da ciência é descrever aquilo que foi descoberto e publicar aquilo que foi descoberto. Então a ciência começa, o método científico começa lá com a observação da natureza, que vai gerar uma pergunta, que vai virar uma hipótese, que vai ser testada por um método, que vai gerar resultados, que vai gerar uma discussão, se aquele resultado descreve ou não a natureza, se a hipótese estava correta ou não, e ela vai voltar para a hipótese se for o caso, e você vai publicar essa informação. E aí, Ruas, a hora que a ciência publica essa informação, você que está lá dentro do aquário, deixa de ver o mundo tão turvo quanto ele era. Uhum. Porque aquele negócio vai te explicar um pouquinho de como o mundo funciona. Você, Carlos Ruas mesmo, eu, Emílio, o Pirula. Então a gente vai olhar e falar assim, beleza. Então aquela visão de mundo que eu tinha do pauzinho que tá soltando bolinha, na verdade aquilo tá soltando o ar que eu respiro. Que era uma informação que eu não tinha antes. Uhum. Então, a própria existência do ar, né? Ou a própria existência do ar, como que seria o caso no caso dos peixinhos. Então isso é legal pra caramba. Então, quanto mais conhecimento você produz na ciência, mais conhecimento eu conto para o Carlos Ruas, mais lentes vão ficar na frente do seu olho e você, se dispuser a entender o mundo, vai enxergar o mundo de uma maneira diferente, porque a ciência te permite fazer isso. Então, acumular conhecimento é algo que a ciência, o conhecimento científico, ele vai fazer com que você tire um pouquinho dos seus vieses. Ok. Certo? E eu acho que é por isso que ela se autocorrige. Se eu for voltar um pouquinho mais atrás no que você falou de quando se publica, isso volta a ser debatido, se isso volta para a hipótese exatamente ou não, isso. E outras pessoas vão estudar isso e a coisa vai, e gera o conhecimento acumulado. Exato. E de autocorreção em autocorreção, o conhecimento vai sendo acumulado e a gente vai entendendo esse ambiente que a gente vive. Né? Porque a hora que eu publiquei o artigo, falando que o pauzinho está soltando o ar para a gente respirar, o peixe aqui do meu lado vai olhar e falar assim, será que é isso mesmo? E ele vai levantar novas hipóteses, novas maneiras de testar aquilo para confirmar se aquilo que eu estou falando é a realidade ou se eu errei. Por isso que a ciência é autocorrigida, por isso que entender que a ciência erra, falha, é fundamental. E isso é uma coisa muito interessante, porque os outros métodos que a humanidade inventou, né, para descrever a realidade, ou os outros métodos para organizar a realidade, ou não se propõe a fazer isso. Então a arte, por exemplo, não se propõe a fazer isso. E tá tudo bem. A arte tá ótima. A política se propõe mal ou menos, né, digamos assim, métodos, né, político-econômicos, essas coisas assim, né, de organização de sociedade. E a religião é aquilo que geralmente eu brinco, né? O pessoal às vezes fica falando, não, porque tal religião é preconceituosa, tal religião não sei o quê. Eu já falo assim, gente, religião, o princípio da religião, você não muda uma religião. Você muda de religião. Né? As pessoas criam... Por que não existe... Por exemplo, o exemplo é ótimo, porque você tem aquelas árvores de religião gigantescas, né? Você não tem um cristianismo. Você tem trocentos. E quando tem uma dissidência, cria uma nova igreja, ou cria uma nova vertente. Quando tem alguma discordância dentro, sei lá, no Islã, mesma coisa, no budismo, não sei o quê. Então, quer dizer, não há... As tentativas de mudar a realidade criam novas verdades, entendeu? A religião cria novas verdades. Então, tipo assim, não, a minha verdade é mais verdade que a sua. Por quê? Porque foi revelado, porque eu interpretei melhor, ou porque eu fiz isso aqui, lá,
e você explica. Você fala assim, não, eu vou dividir porque não me interessa manter... eu acho que a sua interpretação está errada. É diferente da ciência em que não há a verdade nesse sentido. Quer dizer, a gente sabe que a verdade existe, mas a gente parte do pressuposto que a gente nunca vai alcançá-la de maneira plena. Né? Então, a gente tem que explicar de uma maneira para mostrar que nós estamos menos errados, digamos assim. E uma coisa que é legal da gente lembrar você tem um método. Então, esse tal do método científico, a gente sempre pensa no cientista no laboratório de cabelo espetado e língua para fora. Mas quando a gente está falando de método científico, a gente não está falando de ferramenta. Por que é importante a gente entender isso? Porque as ferramentas mudam. Então, você tem um método científico que é o teste de hipóteses. Eu levantei uma pergunta, essa pergunta tem hipóteses de resposta possíveis, e eu vou testar essa hipótese através de uma metodologia. Às vezes nem tudo é tão Isso, testável às vezes nem assim. tudo é tão testável, mas uma das possibilidades é testar essa hipótese. E aí você pode ter novas ferramentas. Então, o primeiro microscópio era uma gotinha de vidro, literalmente, tá? Era uma gotinha de vidro num tubo para ampliar o negócio. Hoje em dia eu tenho um microscópio eletrônico. É óbvio que a resposta que eu tenho hoje, ela é mais precisa do que a que eu tinha antes, para explicar a célula, que é um negócio que a gente sabe que tem 150 anos. Então, aprender novas ferramentas é fundamental para você conseguir aprender e descrever a natureza um pouquinho melhor. É que nem óculos de grau, né? É que nem óculos de grau. Você vê um borrão, você tenta descrever o borrão do jeito, na sua limitação, no seu limite. Né? E aí você vai botar um óculos melhor, você entende melhor aquele borrão, ele vai ganhando cada vez mais forma. E outra coisa que é importante tem umas ferramentas que revolucionaram muito a ciência. Então, uma que tem revolucionado muito recentemente é a informática. Então, depois que os computadores ficaram muito poderosos, você começa a ter uma mudança em todas as áreas da ciência. Ciências sociais, ciências humanas, ciências biológicas, na física, na química. Em todo lugar o computador vai influenciar. E aí, sabe onde você pode adquirir ferramentas para aprender a usar as ferramentas computacionais, Carlos Ruas? Não, na Alura, Carlos Ruas! Nossa, que coisa! Alura.tv /os 3 elementos, e você pode ir lá aprender, Carlos Ruas. Estamos aqui há 40 minutos falando de ciência só para chegar nesse ponto. Foi tudo planejado, articulado. Tudo planejado, chegar Carlos nesse Ruas. momento. Carlos Ruas, 40 minutos você está otimista, hein? Bastante, cara. Não, ele acertou. Acertou? 40 minutos. Só preciso. Nossa, pra mim... 42, Carlos Ruas. Caramba! Então retira o que eu disse. Ganhei o bolão? Ganhou, Carlos Ruas. Sabe o que você ganhou no bolão? Aqui pra você... Sabe o que você ganhou no bolão? Você pode entrar na alura.tv /os 3 elementos. E aí eles têm cursos de front-end, back-end, UX design, várias linguagens de programação, cursos de liderança, e eu vou te dar um presente porque você acertou. Você entra lá e você consegue 15% de desconto na sua matrícula. Olha só. E como a galera que está assistindo também acertou com você, Carlos Ruas, eles também podem ganhar 15% de desconto. Olha só, você também pode ganhar 15%, não só eu. Então dá uma olhada lá, veja as ferramentas da Alura. Eu estou fazendo curso de Python, já estou na aula 3. Bom que é possível fazer isso a domicílio. Exatamente. Hoje, né? Não, sentadinho de chinelinho em casa. Então. Mas o negócio que eu estava falando das ferramentas é real, e da informática não foi para fazer a propaganda. Revolucionou a ciência. Então isso mudou muito a visão e corrigiu muitos erros que a gente tinha cometido e não tinha percebido. Por quê? Porque eu não tenho a capacidade de processamento de um computador, porque eu não consigo trabalhar com tantos dados quanto um computador consegue trabalhar, porque o meu cérebro limita aquilo que eu consigo fazer. Então, a hora que eu terceirizo isso para um computador que vai fazer conta, que é o que o computador faz bem, muito mais rápido, numa quantidade de dados muito maior do que eu sou capaz de fazer, eu começo a perceber padrões que a limitação do meu cérebro não me permite perceber. Certo? Uma coisa que eu acho impressionante mesmo na ciência é que esse mecanismo de autocorreção, né, como que ele ou não está presente ou ele é extremamente deficitário em outras formas de ver o mundo. E eventualmente até a própria ciência que ajuda a encontrar os erros nessas outras formas. Né? Então, se você tem uma fraude, por exemplo, cometida, sei lá, por alguma religião, né, provavelmente vai ser ou um cientista ou uma pessoa utilizando algum método científico que vai desvendar. Mesma coisa, uma fraude em arte, por exemplo, alguma coisa assim, né?
E a ciência que vai e no caso da ciência, aí é uma autocorreção. Obviamente por outros cientistas, geralmente, né? Geralmente é um outro cientista, um cientista rival, ou algum cientista que veio muito tempo depois. O pessoal fala muito do homem de Piltdown, né? Porque é um exemplo que todo mundo cita. Ah, mas é uma fraude. É uma fraude. Né? Esse cientista safado. Não, e eu adoro isso, porque eu recebo mensagem direto do pessoal falando: evolução tá cheia de fraude. Ah, tá cheia? Fala uma fraude. O homem de Piltdown. Fala uma outra. O homem de Nebraska. Fala uma outra. O homem de Piltdown. Não. E a resposta é sempre: quem descobriu a falha? Quem descobriu a falha foi a ciência. E foram coisas até... uma delas, o homem de Piltdown, foi uma fraude, que não foi feita pelo cientista. O cientista caiu na fraude pela vontade de acreditar naquela descoberta, porque ela corroborava uma ideia prévia que ele teria, né, que era o professor Woodward lá na Inglaterra. E provavelmente ele mesmo descobriu que estava errado, ficou com vergonha, não deixou nunca mais ninguém ver o material, e só isso já seria o suficiente para você ficar na dúvida. Hoje existem cientistas que descreveram fósseis que todo mundo questionou, e o cientista, a gente brinca, ele sentou em cima do fóssil e não deixa mais ninguém ver. A partir do momento que ele não deixa mais ninguém ver o fóssil, acabou. Ele provavelmente é colocado de lado. Ele fala: tá, a gente não pode ver, então nem vamos considerar. Coloca de lado e fala: se eu não puder ver e analisar o fóssil de novo, é como se não tivesse sido publicado. E geralmente a gente só vai ficar sabendo quando aquele cientista aposentar ou morrer e a você poder ver. Então é por isso que o homem de Piltdown demorou 40 anos para ser descoberto. Porque o professor Woodward... É um crânio, né? Era um crânio... Puta, agora eu não vou lembrar exatamente, mas era uma mandíbula, acho que de um orangotango, e o crânio de um humano. Era como se fosse um ou humano... vice-versa. Sim. Era para demonstrar que a herbivoria teria vindo antes da... Puta, alguma coisa sobre se a herbivoria tinha vindo antes do bipedalismo ou depois, alguma coisa assim. Então eu acho que era uma mandíbula humana e um crânio de orangotango, alguma coisa assim. Envelhecido por uma técnica lá que o cara tinha, tanto é que depois descobriram a oficina dele, tinha várias coisas envelhecidas. Final do século XIX, que você ainda não tinha todas as técnicas para desvendar. 40 anos depois, né? Ou 40 anos depois da morte do professor Woodward, ou depois da publicação, eu não me lembro agora, o pessoal conseguiu avaliar o material em 10 minutos. Você olhava aquilo lá e falava assim: isso é uma fraude. Algo errado não está certo. Não precisava nem fazer grandes avaliações, mas fizeram. E aí descobriram que era uma fraude. Aí fala: não dá pra confiar na ciência. Como não dá? Os caras descobriram a fraude. E quem descobriu foi quem? Foi a tia Cotinha? Não foi. Foram os próprios cientistas que trabalhavam lá. Sim. Que trabalhavam lá. Talvez haja uma cientista que seja Cotinha, não sei. Provavelmente. Né? Agora, e o homem de Nebraska que o pessoal fala também, não foi uma fraude, foi um engano. Mas foi um engano plenamente explicável, também por um viés do cientista que queria muito acreditar que aquilo ali fosse verdade. E já, ainda com o cientista em vida, o pessoal viu, avaliou. Esse daí acreditava tanto que ele não sentou em cima do fóssil. Né? Ele deixou mostrar. Ele deixou mostrar. Porque ele tinha certeza, né? E aí o pessoal falou: olha, não, isso aqui é uma interpretação errada e isso é justificável por isso. Entendeu? Então, as pessoas que geralmente apontam essas falhas, elas estão apontando essas falhas porque elas querem que a ciência esteja errada. Elas têm vontade que a ciência esteja errada, assim como o professor Woodward, não, mas esse outro pesquisador que me falha o nome agora, queria que aquele dente lá que encontraram em Nebraska fosse de um ser humano. Então, é a vontade de fazer a coisa que faz as pessoas tomarem aí essas opiniões, do tipo: eu não quero que a ciência esteja certa. Então eu vou me pegar nessas falhas, eu vou pensar essas falhas para mostrar que ela está errada. Só que, eu falei assim... O problema é que você não está vendo o todo. Você está pegando a sujeirinha e está ignorando todo o resto que a ciência arrumou na casa. E o cientista, que é um ser humano, também faz isso, com a diferença de que ele se coloca numa posição de ser refutado. E pensar dessa forma dói, porque ninguém quer estar errado. Sim. Ninguém quer estar errado. E se você, por exemplo, para admitir
que, sei lá, o ser humano é um primata e evoluiu de outros primatas, se isso dói para você, você não vai querer aceitar as descobertas que são trocentas mil. Eu geralmente faço essa resposta. Eu falei, tá bom, você tem 2 fraudes. E as 350 mil evidências positivas a respeito disso? Ninguém para pensar nisso. É a mesma coisa quando o pessoal fala de mudança climática. Ah, mas tem esses pesquisadores aqui que falam que a mudança climática não aconteceu. Quantos? Tem 3. Ah, o que eles estão falando? Ah, estão falando isso e aquilo. Baseado em quê? Ah, não sei. E por que aqueles outros 3 mil que estão falando o contrário estão errados? Uhum. A pessoa não está avaliando os dados. Ela nem tem capacidade de avaliar os dados. Porque a gente também não tem, nesse caso específico, por exemplo. Não, exato. Os dados estão abertos. Os dados são públicos. Entra lá. Você vai abrir, você vai ver um monte de número. Você não vai saber o que é essa porcaria desses números? Você não sabe, entendeu? Quem sabe avaliar é que vai conseguir ver. Mas as pessoas não estão partindo de avaliação de dados, elas estão partindo de vontade de acreditar. Sim. Eu não quero que o aquecimento global seja verdade. Vou acreditar naqueles 3 cientistas lá que estão falando que não é, ao invés dos 30 mil que também avaliaram lá e falaram que é. Porque eles falam que eu quero ouvir. Exato. Né? Eles concordam comigo. E veja, não estou fazendo apelo à quantidade, né? Porque seria uma coisa assim, esses 3 poderiam estar certos em detrimento dos 30 mil. Estou falando que o critério que as pessoas usam para defender esse ou aquele ponto não é baseado nas evidências. Ele é baseado na vontade de acreditar. Entendi. Né? Eu tô fazendo várias analogias na minha cabeça. Eu já tô com 3 analogias aqui querendo botar pra fora. Então vai, fala. Coloca e a gente... Uma analogia é tipo o jogo, por exemplo, um jogo que tem gráficos maravilhosos, uma realidade maravilhosa. Red Dead Redemption. É um gráfico maravilhoso, uma realidade... Nome maldito, hein? Red Dead Redemption. Nome maldito, mas que tem um algoritmo sensacional, uma realidade maravilhosa. Vai ter um bug aqui, um bug ali. Sim. Né? E quando o bug é detectado, assim como o homo de não sei o que lá que vocês falaram agora... O homem de Piltdown. Esse bug é detectado e é corrigido. Sim. Na atualização seguinte. Né? E vai aperfeiçoando o jogo. Você vê a primeira versão do jogo e a segunda versão, uau! Né? É um 2.0, né? E a ciência meio que caminha por esse caminho. Sim. Né? Essa foi uma analogia que eu fiz que lembra um pouco do aplicativo, né? Mas tem essa questão que você falou que eu gostei muito, que tipo, o aplicativo, a analogia do aplicativo funcionaria daqui para cá. Daqui a gente tem que pensar nisso, cara. Sim. A segunda analogia que eu fiz foi uma casa suja, mas eu já tirei a sujeira como uma falha científica, já bota a sujeira como aquilo que a gente não conhece. Imagina você vivendo uma casa toda suja, os móveis estão tão sujos que você não sabe o que está por baixo daquela sujeira. E aí o aspirador de pó seria um método científico, e aí você consegue descobrir um pouco da ponta de uma mesa. E as pessoas debatem. O que é essa ponta? Eu acho que é uma cabeceira, eu acho que é um armário, eu acho que é uma mesa de cozinha, eu acho que é uma mesa da sala. E vai debatendo. E com o passar do tempo e o aspirador de pó adquirindo mais tecnologia, a gente vai conseguindo limpar um pouco mais e vai aparecendo, vai ganhando forma aquilo. Até o ponto de você saber, é uma mesa. Sim. Então daqui para cá, a gente não precisa mais debater se é uma mesa ou não. Né? Vamos ver outro móvel, tirar outra sujeira e debater o que pode ser isso. Né? Mas daqui para cá já não precisa mais debater. Ou a gente pode descrever por que a mesa é desse jeito. A gente já sabe que a Terra é redonda. Agora, por que ela é redonda? Okay. Por que os outros... Então, a gente viu a mesa. Legal. Cara, o que essa mesa tá fazendo aqui? Por que essa mesa tem 4 pernas e não 3? Então você... Do que ela é feita? O que é interessante, que acho que pode acrescentar essa sua analogia, que é... A gente sempre fala isso aqui. Eu respondi que é uma mesa. E isso abriu outras 3 mil perguntas. Porque isso é uma coisa legal da ciência também. Por que a ciência nunca vai chegar na mesa ou na verdade? Em primeiro lugar, porque a verdade depende de quem está olhando, de como você está olhando, de que equipamento que você está usando. E em segundo lugar é porque uma verdade gera 250 novas perguntas em relação àquilo que você acabou de descrever. Consegue alcançar uma resposta, abre a porta, aparece uma porrada de dúvidas novas, você nem sabia que existia. Você nem sabia que existia, isso que é o mais louco, eu achei que ia parar aqui, que eu ia chegar aqui pronto, desvendei tudo, não. Não, você desnudou tudo, você desvendou no sentido de você abrir uma porta nova e tem outras milhares de perguntas. Tipo, você chegou aqui, que legal, ó, abre essa porta aqui, ó. Exatamente. O mundo ideal exato. É um privilégio ver daqui, eu sei, meu Deus. É isso, Vai ter gente que vai usar essa tua analogia do móvel aí pra falar, mas quem desenhou o móvel? O móvel foi desenhado por um Tinha um arquiteto. Tinha um arquiteto que desenvolveu o móvel. Então, tomar cuidado com...
Ainda tem uma terceira analogia. Vai lá. Que é baseada aí no Manual do Mundo, nas esferas perfeitas que ele tenta fazer. Digamos que a ciência busca uma esfera o máximo perfeita possível, mas o nosso conhecimento começa como um meteoro, assim, tudo disforme. E aí, imagina um monte de formiguinha nesse meteoro que são os cientistas lapidando, trabalhando ali e cada vez tentando chegar numa esfera perfeita. Se você olhar com lupa e ver os cientistas, vai ter uma falha aqui, vai ter uma falha ali. Mas se você olha de longe, você consegue ver essa esfera ganhando forma. Eu tinha uma analogia na minha palestra. Que é parecida com... Que é parecida. Eu me inspirei nela. Então, da navalha. É que a minha da navalha, ela é mais baseada em funcionalidade do que em descrição. Eu acho que vale comentar. Então, a que eu usei é porque tem a navalha de Ockham, né? Que é se você tem duas explicações possíveis e que explicam igualmente bem, geralmente a mais simples é a preferível, porque é uma tendência e tal, enfim. E é interessante porque a origem, inclusive, da ideia da navalha de Ockham foi religiosa. O cara era um clérigo, o Ockham. Mas, de qualquer maneira, ele é utilizado para a ciência como um todo, né? Tipo, então você tem essa facilitação. E aí por isso que eu usei a ideia da navalha. Porque se você olha a navalha no microscópio eletrônico, ela é toda irregular. Né? Você vai olhar ali, né, o fio, etc, né? Porque os átomos, eles ocupam um espaço, né? E a navalha nem é tão fina assim. E você tem aqueles cucurutos e tal, né? E vales e coisas que acontecem. Quando você olha de perto, você fala assim, pô, essa porra aqui não corta. Esse troço aqui não vai fazer minha barba. Não vai funcionar, não vai fazer a barba, não tem como cortar. É cheio de caroço, de calombo, arredondado, né? E seria mais ou menos como, tipo assim, quando você tem um caroço muito grande ou um vale muito grande, seriam os erros e imprecisões de cada cientista, né? E aí falando de indivíduo mesmo, né? Ou de cada equipe de cientistas que vão, né, fazendo algum erro ou, enfim, algum viés ou alguma coisa que não ficou tão bem feita assim. Até cresceu para um lado, mas... E aí outros trabalhos de outros cientistas vão lapidando esses erros e essas falhas da navalha, vão lapidando, de modo que, com o tempo, o fio sempre se mantenha. Né? Nunca vai ficar exatamente perfeito e lisinho, mas você tem aqueles... sabe, com o tempo, né, e manutenção de trabalho, né, você mantém aquilo ali cortante. Né? Então, quando você volta e dá o zoom out, né, na navalha, que aí você basicamente é a ciência ao longo do tempo, né? Então o zoom é o dia de hoje. O zoom out são os 300, 400 anos, sei lá o que, da ciência. Legal. Ela corta. Ela corta. Ela então, é funcional. Pouco importa que você tem essas pequenas falhas desse ou daquele cientista, dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele laboratório, ou enfim, dessa ou daquela vertente. Pouco importa, porque com o tempo ela vai se autocorrigindo e se você der tempo suficiente, né, ela sempre vai acabar cortando. Porque o método foi desenhado de uma maneira em que sempre corta. Sim. Então, apesar de algumas imperfeições. Apesar das imperfeições, elas não impedem o corte. Sim. Então é por isso que esse mecanismo de autocorreção da ciência é que faz ela funcionar. E aí funcionar a gente entende como descrição da realidade e mesmo como um método que pode te ajudar a discernir aquilo que está mais errado, né, daquilo que está menos errado. Então, por isso que eu acho que é o melhor método que a gente desenvolveu para descrever a realidade, que o ser humano desenvolveu para descrever a realidade, em detrimento dos outros que não estão tão preocupados com corte assim, às vezes, né? Exato. Porque ele não corta, ele te dá uma marretada na cara e você fica sem barba. É uma possibilidade, né? Carlos Ruas. Muitos esclarecimentos. Podemos afirmar, então, aqui, cientistas afirmam que a ciência falha. Sim. Falha. Sem problema. Cientistas da NASA confirmam. Cientistas da NASA confirmam que a ciência falha. E é por isso que ela se aprimora e é por isso que é a melhor ferramenta já criada por nós até hoje para investigar a nossa realidade. Perfeito. Excelente. E ela parte desse princípio. Acho que isso é o que é o mais legal. E é isso aí, amiguinho. Gostou, Carlos Ruas? Esperamos que vocês tenham aprendido muito sobre ciência hoje. Eu gostei. Eu acho que teve muito conteúdo, muito esclarecimento e com certeza esse conteúdo um dia vai entrar no livro de ciência que um dia vai ser lançado. Nós vamos lançar. Sim.
Nossa proposta é que vai sair esse Vai Novo sair um livro. Almanacão do Ruas. novo livro do Carlos Ruas, lançado por nós 4, eu, Camila, Pirula e Carlos Ruas, estamos planejando. Tamo? Um livro de ciência didático, em quadrinho, bonitinho. A gente tá planejando isso. Você tem... A gente tá planejando isso. Ok. Um dia Ele nasce. recebeu um arquivo feito pelo Carlos Ruas com a proposta dos capítulos. É. Tá lá no grupo nosso. E tá assim. Eu Não. recebi. A evidência. A evidência está tá lá. A É. evidência tá lá. Olha só. Eu recebi, ele mandou um. O Ele mandou Pirula- um arquivo. A gente mandou o negócio. Ele mandou uma coisa Ele mandou um doc pra eu revisar. pra gente discutir os capítulos. A ciência falha, a nossa memória também. É. Algumas muito mais que outras. Exatamente. É. A ciência falha, mas o Pirula... Nossa. Ah, tua mãe vai bem, né? Ela vai, ela tá Olha só. ótima. Opa, é isso aí, pessoal. Alegria, Acabou alegria. 3 elementos. Aqui Acabou. Acabou. Opa. 2 elementos a partir de agora. Colocar um X vermelho ali. Põe o X Acabou. vermelho, é. Acabou os 3 elementos. Aguardem. Aguardem. Vai rolar, vai rolar. Vai rolar, é importante. Carlos Ruas, quem ofereceu esse vídeo de hoje foi a Alura, alura.tv/os 3 elementos. Se você quiser aprender muito sobre tecnologia, sobre novas tecnologias, sobre inteligência artificial, clica no link que está aqui embaixo ou no QR Code que está aqui do lado. Isso vai te dar direito a 15% de desconto, certo? E quem possibilita esse podcast? E quem possibilita esse podcast é a Toca Cast, que pertence ao grupo Toca Livros, que faz audiolivros incríveis. Se você vier aqui na descrição, você vai ter 15 dias de grátis para você conseguir acessar os audiolivros. Toca Cash? Toca Toca Cast. livros? Toca então livros. toca aqui. E... Ah, Aí. o bordão, é o É o novo bordão. bordão. Beijo, Pirulinha. Quer. Mal sucedido. Deprimidos e chato. Carlos Ruas, beijo. Beijos, beijos. Pirulinha, beijo. Beigos. Tchau, tchau. Beijo do gordo. Uou.